Glória a Deus. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus para a sua vida? Põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Toma minha mente, toma meu coração e repreende todo o mal, toda dispersão. Eu quero me entregar por completo. Faz o que o Senhor quiser na minha vida. Eu estou aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, no versículo 6 ao 9. Hoje nós vamos encerrar uma série que nós estávamos ministrando sobre evangelhos. Quantos estavam aqui? Quantos ouviram desta série? Aleluia. E hoje, a última série vai falar sobre o evangelho genuíno. Nós falamos sobre o evangelho de fariseus. Depois nós falamos sobre o evangelho de meninos. E hoje, para encerrar, eu quero falar sobre o evangelho genuíno. Gálatas 1, 6 ao 9 diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja o que, gente? Diga bem alto: que seja. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Diga graças a Deus. Sabe, nós precisamos entender de fato o que é o evangelho. E nós, ao entender este evangelho, nós não podemos negociar. Imagine se você fosse beber álcool, mas eu chegasse aqui e colocasse uma gota de veneno e dissesse para você: é só uma gota. Quantos tomariam essa água? Ninguém tomaria. Por quê? Porque você sabe que se ao beber, você possivelmente poderá morrer. Porque aquilo que era puro agora está adulterado. Agora está alterado, está modificado. E isso, talvez, eu vejo muita gente falar, muita gente dizer: as coisas hoje estão complicadas. A igreja não é mais a mesma como era antes. Na verdade, não é a igreja que mudou. Na verdade é que muitas coisas foram adulteradas. Muitas coisas foram agregadas, muitas coisas foram colocadas. E que o evangelho por si só não precisa de algo a mais. O evangelho por si só não precisa de aditivos. Hoje nós somos uma igreja que trabalhamos com células. Nós temos um modelo de trabalho chamado Governo dos 12, o G12. Mas eu quero deixar isso claro para esta igreja. O G12
as células não são o que nós carregamos como evangelho. Não é o G12, as células, a nossa vida ou a vida da igreja. Não é. Isso é o que nós temos como uma ferramenta para fazer o ID de Jesus. Isso é o que nós temos como ferramenta para cumprir o nosso chamado. E que por si só, se nós tivéssemos a força do Espírito Santo, isso já basta. Isso já basta. Não existe briga contra aqueles que não fazem célula. Não existe briga com aqueles que não fazem uma equipe de 12. Não existe. Isso são coisas nossas. Isso são doutrinas de homens. E que nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. E por muito tempo a igreja trouxe doutrina de homens e colocou na igreja, como se isso fosse uma verdade. Muitos disseram que não poderiam usar o brinco, porque se usasse ia para o inferno. Que não pode usar uma bermuda, porque se usar a bermuda vai para o inferno. A Bíblia nunca disse isso. E o que é isso? São doutrinas de homens. São coisas faladas por homens que a Bíblia nunca falou. E nós devemos ter o cuidado de não alterar aquilo que foi nos entregue. A igreja primitiva, como nós conhecemos, a igreja dos discípulos, ela era primitiva não por ser primata, mas era primitivo porque começou a igreja. Eles foram pregando o evangelho de Jesus Cristo, trazendo o evangelho genuíno, que era o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego, do romano, do brasileiro, do venezuelano e de todas as nações da terra. Eles começaram a pregar esse evangelho. E os apóstolos foram morrendo. E o que Deus deixou para nós foi a Bíblia Sagrada. Hoje o que nós temos como regra de fé é a Bíblia. E nós temos que entender isso, que a nossa regra de fé, aquilo que Deus nos deixou, está nas Escrituras Sagradas. Muitos se colocam além das Escrituras. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. E quando Paulo, ele escreve aos Gálatas, era porque tinha pessoas querendo agregar aquelas pessoas coisas que não eram necessárias. O judaísmo queria entrar no meio dos gentios. Eles queriam fazer dos gentios, pastor, e o que é gentios? Gentios é todo povo ou toda nação que não é judeu. Nós brasileiros somos gentios. As cartas de Paulo são ao povo gentil. E então quando os judeus viram que aquela outra nação, aquele povo tinha se convertido, então agora eles queriam jogar as doutrinas judaizantes neles. Vocês vão ter que usar assim, vocês vão ter que guardar o sábado, vocês vão ter que fazer algumas festas cerimoniais, vocês não vão poder comer isso ou aquilo. E quando Paulo chega, ele diz: ué, vocês estão se desviando tão depressa. E a gente vê até hoje pessoas, igrejas, religiões que impõem
sobre os gentios, sobre nós, aquilo que Cristo já nos liberou, aquilo que Cristo já nos libertou. Tem religiões que diz que você só vai para o céu se você guardar o sábado. Isso é uma mentira do diabo. Isso é um engano. Outros que dizem que você só vai para o céu se você botar um véu na cabeça. Se você botar um véu na cabeça, se você botar isso, se você tiver uma roupa dessa forma, se você andar desse jeito, aquilo que Deus não disse tem que ser anátema. Isso vem distorcendo o evangelho de Jesus. E Paulo disse: eu estou admirado como que vocês estão abandonando tão depressa o verdadeiro evangelho. Os apóstolos, os anos foram se passando e os apóstolos foram morrendo. Existe agora um concílio. E agora surge a Igreja Católica. E agora tinha uma figura acima de toda a igreja. Essa figura era a figura papal. Ela mandava em todos. E então, por volta do ano 1050, existe um cisma. O cisma do Oriente. É onde há um racha dentro da Igreja Católica, não concordando com aquele alto clero. Por quê? Porque que todo o poder emana dele. Porque começou-se a dizer que o poder emanava agora de Deus, e ele tinha liberado esse poder ao Papa. E por que só ele pode governar? E então existe um racha, existe o cisma do Oriente. E agora nasce a Igreja do Oriente em Constantinopla, que hoje é Istambul. E a outra igreja do Ocidente fica em Roma, governada pelo Papa. E a outra igreja era ortodoxa. E os anos foram se passando, mas em 1500, alguns homens, liderados por Martinho Lutero, eles, ao olhar as escrituras sagradas, eles percebem algumas coisas, alguns conflitos, porque dentro da igreja tinha se perdido algumas coisas. As chamadas indulgências, agora eles estavam vendendo a salvação. Agora existia uma tal de doutrina do purgatório, que se você pecar, você não vai para o inferno, você vai passar por um estágio aonde você vai pagar os seus pecados. E dependendo quanto você pagar, você vai estar liberado. E alguns até hoje estão vendendo o céu. Alguns até hoje estão dizendo: se você der, se você entregar seu dinheiro, se você pagar, se você der, se você entregar, você vai para o céu. O céu não é conquistado por dinheiro humano. Se alguém disse para você que se você entregar o teu dízimo, se você entregar a tua oferta e você for para o céu por causa disso, mentiram para você, enganaram para você. O dízimo não é para ser salvo, o dízimo é uma consequência de quem já foi salvo por Jesus. Todo salvo por Jesus se torna alguém generoso, alguém que ama o próximo, alguém que entrega, alguém que doa. As doações, os donativos da igreja, ela é dada por quem entendeu o seu posicionamento no corpo de Cristo. E então Lutero, olhando para aquilo, disse: não, a salvação não é por obras. E é incrível que mesmo hoje, depois da reforma protestante, que aqueles homens nem imaginavam que iam ser mártires, que iam ser iconizados como os líderes da reforma, eles nem imaginavam isso. E
eles olharam e disseram assim: espera aí, a Bíblia está dizendo que a salvação é pela graça, não é por obras. Existem seitas e religiões que dizem que você tem que fazer obras. Existem seitas e religiões que dizem que você tem que fazer as obras para você ser salvo. A salvação nunca virá por obras. Nunca virá por obras. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. A salvação não vem por obras. Diga: a salvação não vem por obras. A salvação vem pela graça. Diga para o teu irmão: a salvação vem pela graça. E então, agora há um protesto na igreja. É pregado algumas teses e ali há um racha. Agora surge o que nós chamamos do protestantismo. Agora surge 1500 e pouco. E algumas igrejas, alguns líderes da reforma vão para os seus países, suas cidades, e eles abrem suas igrejas. Algumas igrejas, tipo a anglicana ou a luterana, não deixaram uma boa parte do catolicismo. Muitos ainda seguem a doutrina de Maria. Muitos ainda têm Maria como a intercessora, como a mediadora entre nós e Deus. E a Bíblia diz que não há outro mediador além de Jesus, o Filho de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe um outro caminho além de Jesus. E se você talvez ficar chateado comigo, eu vou entender você, mas eu não posso omitir de você, eu não posso barganhar a tua presença nessa cadeira apenas para afagar o teu ego, porque um dia eu serei cobrado por este Deus que me confiou a mensagem do Evangelho em minhas mãos. E eu te digo, só existe um caminho para você chegar ao céu. Esse caminho é Jesus, o Filho de Deus. E quando você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, como Senhor e Salvador, Ele te dá o poder. Ele te dá o poder de você ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Você deixa de ser apenas uma criatura para se tornar um filho de Deus. A igreja protestante foi avançando. E ali no século XIX, já para aquele tempo, houve-se um avivamento, que é o que nós chamamos do avivamento da Rua Azusa. Dali que surgiu a igreja, a Assembleia de Deus. Porque antes de acontecer esse avivamento, um certo homem, ele estava fazendo uma reunião, e ele acreditava-se no poder do Espírito Santo. E uma mulher que estava com ele, a mulher começou a falar em uma outra língua. E ele disse: olha, essa língua é mandarim. Ela recebeu o dom, e essa língua é mandarim. Então mandaram ela para a China, para ela evangelizar. Mas aí pouco tempo depois percebeu-se que não era aquela língua. E aí depois disseram: não era a língua dos homens, era a língua dos anjos. E aí houve-se uma confusão. Então, língua dos homens, língua dos anjos. E dá-se até hoje que, o que ele está falando aí? Não, ele está falando a língua dos anjos. É a língua dos anjos. Mas a Bíblia nunca fala da língua dos anjos. O único momento que a Bíblia fala da língua dos anjos é quando Paulo disse: ainda que eu falasse. Ele não diz eu falo a língua dos anjos. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria.
Isso era uma figura de linguagem. E ele diz assim, ele continua dizendo: ainda que eu tivesse tamanha fé, de transportar os montes. Quem já transportou os montes? Ninguém. Era uma figura de linguagem. Paulo, dentro da palavra, ele vai falando. E ele disse: olha, eu tenho o dom de línguas mais do que vocês, todos. Mas quando vocês forem falar, falem em ordem. E aí então, pouco tempo depois, um discípulo deste grande homem, William Seymour, ele dá-se esse avivamento na Rua Azusa, e então surge o pentecostalismo, aquela coisa do fogo do Espírito Santo, que antes tinha sido também com John Wesley, quando veio o metodismo. E aí muitas coisas foram sendo criadas, muitas coisas, e esse evangelho chega até nós. E hoje a gente vê tanta coisa, a gente vê tantas teologias, a gente vê pessoas querendo atualizar a Bíblia. Nós vemos pessoas querendo contextualizar a Bíblia segundo sua geografia, segundo o tempo. E claro, a Bíblia também é um livro cultural, histórico, cultural. Mas aquilo que é princípio bíblico, independente dos tempos humanos, aquilo vai permanecer eternamente. Se o Senhor disse lá no passado que não era para mentir, então isso é pecado até hoje, não mentir. Se Deus disse para não roubar e não matar lá no início, então até hoje isso é princípio, isso não vai mudar nunca, independente dos dias, dos anos, do contexto histórico e etc. Se Deus disse não adulterarás, isso independente. Mas pastor, eu estou numa cultura agora, essa cultura ela pode ter 10 mulheres. Não, a Bíblia está dizendo não adulterarás, independente da cultura que for. Porque assim, se nós brasileiros fôssemos agir segundo a nossa cultura, nós estaríamos todos dentro do carnaval, porque o carnaval é cultural. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender, e esse evangelho, primeiramente, ele é um evangelho que fala sobre a graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. Diga bem forte, a graça de Deus. Paulo lembra aos Efésios dizendo: olha, vocês pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês. Ninguém é salvo por si mesmo. Você que se acha bom, cuidado, para que não caia. Você que está de pé, cuidado, para que não caia. Você que não adultera, cuidado, para que não caia. Porque talvez você esteja caindo numa mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e ele é homicida desde o início. E tem pessoas que dizem que elas relativizam o pecado. Elas dizem assim: bem, pelo menos eu não estou adulterando, mas eu minto que é uma beleza. Eu minto que é uma beleza. Como lá no Acre a gente diz: mente que cai o dente. Está banguelo de tanto mentir. E sabe, tem pessoas misturando o evangelho é pela graça, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus decidiu entregar seu Filho Jesus e morrer por nós. Esse é o caminho da salvação. Nenhum homem foi capaz de ser santo o suficiente para receber a salvação. Nenhum homem. E então Deus decidiu mandar o seu Filho Jesus, o único Filho, por causa do seu amor pelo mundo. E Ele deu, Ele entregou, e Jesus morreu por nós, e Ele se tornou o principal, o filho primogênito de Deus. E hoje nós somos as primícias de Deus aqui. Esse é o caminho da salvação. Esse evangelho fala de graça. Diga comigo, graça.
Ei, ó que tremenda graça. Ó que tremenda graça. Talvez você é aquele tipo de pessoa que entra em remorsos, que se culpa porque você caiu, porque você pecou. Esse evangelho, ele tem graça para você. Esse evangelho, ele arranca toda a condenação, toda a culpa, todo o medo, e ele te dá liberdade. Mas esse mesmo evangelho que te traz a liberdade, o perdão, ele diz: vai e não peques mais. Esse evangelho genuíno, ele traz a redenção, ele fala de redenção, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Só existe um meio de se justificar, é a graça de Deus. Você acredita que você é justo? Sim ou não? Por você mesmo? Não. Mas em Jesus você é justo. Vamos imaginar que o pastor Manuel cometeu um crime muito grande. E agora, por esse crime, ele tem que cumprir a sua condenação. Ele foi culpado. Ele está condenado. Mas alguém pode cumprir e pagar a pena dele, no lugar dele. A única forma deste homem se ver livre é cumprir a pena. Mas alguém se colocou no lugar dele e disse: eu cumpro a pena. Eu vou me colocar em lugar dele. Essa pessoa é Jesus, o Filho de Deus. Ele se colocou no meu lugar e morreu por nós. Ele cumpriu a pena. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele rasgou a cédula de acusação que era contra nós. Então hoje em Jesus eu sou justificado. Em Jesus eu sou justificado. Em Jesus eu sou redimido. Em Jesus um dia nós vamos encontrar com o Pai. Alguém pagou a tua pena, e em Jesus um dia você vai se encontrar com o Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. Levanta tuas mãos aos céus. Quantos estão felizes por estar reconciliados com o Pai? Ele te reconciliou com Deus. Ei, se expressa em alegria, porque você foi reconciliado com Deus. Você foi reconciliado com o Pai. Eu posso ouvir a igreja glorificando, eu posso ouvir a igreja adorando, eu posso ouvir a igreja celebrando, porque teve alguém que cumpriu a pena em teu lugar. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Ei, o evangelho genuíno não tem negociabilidade com a verdade, ou com a mentira, no caso. Não pode haver concessão, mesmo que seja uma gota. Sabe, nós podemos fazer tudo. É como eu sempre falo das paredes pretas da igreja. A parede da igreja pode ser a cor que for: vermelho, amarelo, azul, rosa, branco, o que for. Mas isso não pode ser uma doutrina, um método único de se chegar até Deus, de se chegar até o céu, de ter a justificação, de ser salvo. Isso não pode. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga para o teu irmão: você é livre, irmão. Você é livre em Cristo Jesus.
O Evangelho não é uma questão de opinião. O Evangelho não é uma questão de interpretação. O Evangelho é a verdade revelada por Deus. E nós temos que valorizar as Escrituras e buscar uma compreensão correta da palavra. É na palavra que você aprende a ser um bom marido. É na palavra que você aprende a ser um bom pai. É na palavra que você aprende a se relacionar com amigos, com irmãos, com empregados e etc, e etc. É na palavra que você aprende. Quando você tem a palavra, a Escritura, como a verdade que te encaminha até Deus, isso muda tudo na tua vida. Isso muda tudo. A palavra é o poder de Deus para a transformação. Paulo disse em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixa eu te falar uma coisa: o Evangelho é o poder de Deus para te salvar. O Evangelho é o poder de Deus para te salvar. Você precisa entender que a tua alma precisa de salvação. Você precisa entender que a tua alma precisa de salvação. E só existe um meio, é através do Evangelho. Porque quando você recebe essa boa nova, uma grande luz se abre para você. Quando essa boa nova chega, uma luz se acende em meio às trevas, e você pode enxergar Jesus na tua frente. Essa transformação é evidenciada em pessoas que antes estavam perdidas, mas agora caminham na luz de Cristo. O Evangelho impacta as nossas ações, pensamentos e relações. O Evangelho verdadeiro impacta as nossas ações. Toda pessoa que é salva em Cristo Jesus, as suas ações são mudadas. Todas as pessoas que são salvas em Cristo Jesus, seus pensamentos são mudados. Todas as pessoas que são salvas em Cristo Jesus, as suas relações são mudadas, são diferenciadas. Se antes você falava de um jeito, agora você fala de outro. Se antes você se comportava de um jeito, agora você se comporta de outro. Você pensava de uma forma, mas agora o teu contato com o Evangelho mudou a tua forma de pensar. Não é mais do teu jeito, não é mais como você pensa, não é mais a tua opinião, não é mais o que você acha. Agora é o que a Bíblia diz, é o que Deus está dizendo, e não importa, é o que Deus está dizendo, e acabou-se. Acabou-se. O Evangelho inclui, o Evangelho traz para perto, o Evangelho quebra as barreiras. O Evangelho ele chama todos para perto, mas o Evangelho não deixa você como está. Um evangelho que não transforma não é evangelho. Talvez você aceitou uma religião na tua vida, e tem muitas pessoas confundindo isso. Ao invés de receberem Cristo, elas estão aceitando uma religião. Outro dia eu estava conversando com um empresário, e foi triste essa conversa, porque ele disse: pastor, eu tento colocar pessoas cristãs no meu negócio, mas uma boa parte das pessoas cristãs que chegam aqui dizendo: eu sou evangélico, eu sou da igreja tal, eu vou orar pela tua vida, eu vou orar por aquilo, e a maioria dessas pessoas, quando elas saem falando mal, elas saem pela porta dos fundos. Alguns me roubaram, pastor, alguns me roubaram. Sabe, quando você entra em um lugar, a luz que há em ti, ela vai brilhar.
Você não vai se meter em rodas de fofocas. Você não vai agora usar a tua boca para falar mal dos outros, para detonar, Você não vai mais fazer isso, porque agora, de verdade, o Evangelho está te transformando. O Evangelho te transformou. Se antes você falava mal, agora quando você chegar e alguém vier falar para você, você vai dizer: parou! Eu não quero mais nem ouvir. Vai se resolver com ele, porque eu quero viver minha vida tranquila em Deus. Eu quero viver minha vida tranquila em Deus. O Evangelho de Jesus, ele é a boa nova. Mas eu termino para vocês dizendo uma coisa: quem quer ser discípulo de Jesus, vai custar a sua vida. Se você quer receber a salvação, isso é por meio da graça, não vem de você. Mas se você quiser ser discípulo de Jesus, isso vai custar a tua vida. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Existem pessoas que querem ser discípulos de Jesus, mas não estão dispostos a morrer. Existem pessoas que não querem pagar um preço, o preço do discipulado. A salvação já foi paga, mas o discipulado tem um preço. Quem quer seguir a Jesus todos os dias vai se encontrar com a cruz. Todos os dias vai ter que negar a si mesmo. Deus, de novo eu vou me encontrar com aquela pessoa que falou mal de mim. Deus, de novo eu vou falar com aquela pessoa. Deus, eu já não aguento mais. Mas por causa do discipulado, Jesus te diz: perdoa. Quantas vezes, Senhor? É 7 vezes. 70 vezes 7. Perdoa, 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 perdoa. Essa igreja é uma igreja que quer fazer discípulos à imagem de Jesus. É uma igreja que quer pregar o Evangelho de verdade. Nós queremos impactar a cidade de Porto Velho, mas nós vamos impactar se abraçando com esse Evangelho. Quando Deus criou o mundo, Ele cria uma família. E através dessa família, Deus abençoaria toda a terra. Depois do pecado, o grande plano de Deus foi gerar a igreja. Quando Jesus vai ao céu, Ele gera a igreja. E a igreja é gerada para tocar as famílias da terra. O segundo Adão veio buscar e salvar o que se havia perdido. A igreja tem que ser bênção para as famílias da terra. Você será uma bênção. Você é uma bênção. A tua casa, a tua família será uma bênção. Através de você, muitas famílias da terra serão abençoadas.
Fica em pé no teu lugar. Quantos entenderam? Quantos entenderam essa mensagem?